Meus queridos amigos do Ideal Espírita, uma boa noite. Durante esses quase 12 meses em vida de reclusão, as casas espíritas se encontraram nas redes sociais. E desde então, nós observamos que ampliou-se a divulgação, as mensagens, as palestras da nossa querida e amada doutrina espírita, ao qual, sem dúvida alguma, amamos de paixão. Uma das coisas mais importantes que nós estamos observando é, sem dúvida alguma, um momento de oração. Nós, que temos o espírito da religiosidade, sentimos a necessidade de estarmos unidos em oração, sem que nós possamos vislumbrar aquilo que acontece em nosso redor no mundo espiritual. Não sabemos explicar, mas a verdade é que nos sentimos muito bem e sabemos da possibilidade de que isso existe, essa união de pensamentos, essas vibrações que nos envolvem, repletas de energias e de bem-estar. Faz com que nós nos sentimos muito melhores. E eu, particularmente, quando eu ouço, quando eu assisto outros amigos em reuniões, palestrando em orações, eu, ao acompanhar naquele momento que está acontecendo ou posterior, sem dúvida alguma, eu me sinto assim muito feliz, muito contente, né? E durante algum tempo, nesses meses todos, nós estamos também realizando algumas lives, que eu costumo dizer que é muito simples, é muito humilde, é bem singela, mas nós realizamos de coração, com muito carinho, com muito amor àquilo que nós acreditamos, né? E quando nós iniciamos a nossa live, nós convidamos aos amigos, aos irmãos, que se apropriem de um copinho d'água, e a partir daí nós já vamos lembrar da mensagem de Jesus, quando afirmou que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. E sem dúvida alguma ele está. Através dos mensageiros amigos, dos mentores da espiritualidade, dos trabalhadores do bem, dos anjos guardiões, que nos assistem e por nos velam. Quando nós, já falamos inúmeras vezes, né? Quando nós pensamos no mal, atraímos o mal. Temos então a nossa aura enegrecida pelas perturbações que nós mesmos acarretamos em nosso favor e, consequentemente, atraímos entidades que não os do bem. Quando, porém, os nossos pensamentos são de amor, de fraternidade, de fé, de esperança, ao qual essas lives proporcionam momentos de grandiosidade na espiritualidade, então nós atraímos para junto de nós bons fluidos, boas energias e automaticamente entidades boas. E onde que nós podemos nos apegar, né? Nessas explicações, nesse conhecimento, que se de fato isso existe. Hoje nós estamos praticamente no dia 23 de fevereiro de 2021, já há quase 12 meses reclusos, né? E nós vamos lembrar de nosso lar com André Luiz, que nos traz uma fabulosa explicação a respeito
das orações através das lives, da importância, do quanto ajuda. No livro Nosso Lar, após ele ser resgatado, ser amparado por Clarencio, ele é levado para um hospital, né, em Nosso Lar, que fica assim a 50 quilômetros acima da cidade do Rio de Janeiro. E naquela época, vamos dizer que em 1950, Nosso Lar contava com 1 milhão de habitantes. Então, Nosso Lar é uma instituição, é uma cidade que ajuda, que amparam os espíritos recém-desencarnados. Ou outros que são ajudados, amparados, resgatados, né? De regiões umbralinas, como foi o caso do nosso querido e amado André Luiz. Ele se encontra num quarto, no plano espiritual, muito bem atendido por Lísias, que é um enfermeiro, e ele já se encontra praticamente muito bem, mas muito fraco. Foram 8 anos no umbral, muitas dúvidas, muitas incertezas, né? E Lísias, naquele atendimento fraterno e de amigo solidário, em determinado momento diz a ele: André, agora é o momento de que toda a população de Nosso Lar entre em oração. E nós temos um local especial para realizarmos as nossas orações. Então o senhor fique aí que logo mais eu volto. E nasce a vontade de André Luiz também participar. Eu não poderia ir com você? E o enfermeiro lhe diz carinhosamente: se você se sentir forte, bem, vamos, né? E André Luiz pega no braço do enfermeiro, né? Que com certeza o enfermeiro transmite a ele boas energias e onde eles podem caminhar, que ele está muito debilitado. Então ele sai lá do ambiente, vai para um salão, né, de orações. E ele conta que quando ele adentra aquele salão, estão todo mundo lá, muita gente, espíritos, né? Sentados, concentrados, da mesma forma que acontece nas casas religiosas. Lá no fundo, o governador, 72 ministros, todos em oração. E André Luiz, ele conta, né, que além de estar voltado com o pensamento às esferas sublimes, ele começa a observar o que acontece. E de repente começa a cair sobre eles pétalas luminosas, que ao tocar o seu corpo perispiritual dele, de outros tantos, desaparece, né? Sendo praticamente alimentados pelo espírito, né? Absorvido pelo espírito, pelo corpo perispiritual. E André Luiz conta que uma energia começa a lhe conceder forças e disposições. Ele vai narrar depois, na saída desse local, que ele chegou um tanto quanto fraco, debilitado. Ele retorna muito mais fortalecido, observando os efeitos da oração, a importância da oração, desses fluidos, dessas energias. Mas o que é mais importante é que em determinado momento ele diz assim, e aí nós gostaríamos de ler, né, para que nós pudéssemos compreender até onde vai, né, o poder das nossas orações através das lives. Então, Lísias diz a André: conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de Nosso Lar estão orando com o governador, por meio da audição
e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Então, por aí, nós vamos observando que nosso lar, com essa população de 1 milhão de pessoas, de espíritos, né, participam todas as noites das orações empreendida pela governadoria, pelos 72 ministros. A oração é o pensamento e ação e que nos favorece o nosso contato com a espiritualidade. Então, as pessoas em nosso lar acordam nas suas múltiplas atividades de realizações, se desdobram, trabalham, realizam, né? E se recompõem através dessas energias realizadas através das orações. Estejam o que estiverem fazendo, estejam onde estiverem, André Luiz relata, né, que em todos os lares, que em todos os departamentos de trabalho, existe um aparelho, como se fosse de televisão, né, na parede, e aí eles podem ver aquele grupo de pessoas realizando a oração, ou quando eles estão numa atividade, né, num trabalho mais intenso, eles não podem assistir, mas eles vão ouvir a oração que é feita em favor de toda a população. Tanto aqueles que estão praticamente bons, né, ajudando outros, quanto os doentes. Então, gente, o que nós queremos dizer com essa nossa singela live é sobre essa importância que quando, né, nós estamos na live, estamos realizando uma singela preleção sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre a importância da caridade, né? Isso renova as nossas energias. Nós conseguimos, naquele momento, nos conectar com a espiritualidade maior. E através do nosso interesse, através do nosso gosto, da nossa participação, mesmo através da telinha, seja do computador, seja do celular, ou seja da televisão, né, que eles conseguem acoplar através dos cabos de HDMI e assistem na TV também, que muitos amigos meus assistem, me mostram. Então, nós permitimos que aquilo que é falado, aquilo que é explicado, as orações, vão adentrando o nosso lar, impregnando todo o ambiente de boas energias, de bons fluidos, favorecendo, né, duas coisas importantes: a vinda, a chegada de entidades luminosas que haverão de nos ajudar e ajudando também as entidades que não nos do bem, que nós muitas vezes durante o dia traímos, né, pelo nosso desequilíbrio. Muitas vezes uma palavra ríspida, um mau pensamento, uma atitude impensada. Basta isso que o nosso padrão vibratório caia, né, e entidades que não nos do bem, os nossos irmãozinhos, se aproximem de nós e fiquem ali. Então, as lives, as orações, as preleções são muito importantes. Que nós acompanhemos, valorizemos e coloquemos ao lado, né, um copinho d'água, para que ao findar as preleções que são realizadas, as inúmeras, que tem muitas, né, que a gente fica muito feliz, de pessoas que realizam as lives musicais, palestras, estudos, reflexões, orações, tudo isso vem de encontro
à nossa ajuda, ao nosso amparo. Tá bom? Me perdoe se eu não soube me explicar, se eu não consegui, né, atingir o entendimento daqueles que estão nos ouvindo, mas de uma forma ou de outra, né, nós indicamos o livro Nosso Lar para leitura, estudo e reflexão, no capítulo 3, intitulada Oração Coletiva. Então, fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Muito obrigado.